Um minutinho aqui mais. Dá só mais um minutinho e aí a gente começa. Ai, meu Deus. Bom, gente, vamos começando para a gente não impactar muito o horário da nossa agenda e quem for entrando eu vou autorizando aqui ao longo do caminho. Bem-vindos, eu sou a Lari, eu cuido de Employer Branding e comunidades de tecnologia aqui no iFood. Acho que essa é uma das primeiras vezes que eu vou me dar o direito de não explicar o que é Employer Branding, porque já que a gente está num meetup de People, de RH, eu espero que todos saibam o que é. Vou dar alguns recados rápidos antes da gente passar para as nossas talks, que são do Lucas e da Carol, o Lucas do iFood e a Carol representando a OLX. Então, bem rapidinho, alguns recados importantes. A gente vai concentrar todas as dúvidas que vocês tiverem durante as talks para o final do Meetup. Então, quem tiver perguntas enquanto assistirem, podem mandar aqui no Slido. Esse é o código para acessar a página. E caso alguém ainda não tenha interagido com o Slido, ele funciona da seguinte forma: você consegue dar um joinha do lado das perguntas que são enviadas e as mais votadas acabam ficando no topo da sala, da página. Então, a gente vai responder nessa ordem das mais votadas. Então, garanta que... Espera aí que eu vou botar uma pessoa aqui no mudo. Pessoal, eu vou pedir para todo mundo ficar no mudo, tá? Para a gente não ter esses ruídos. Então, vocês votem nas perguntas que vocês tiverem interesse de saber a resposta para a gente garantir que elas sejam respondidas. E aí também uma notícia legal para vocês, a gente vai fazer um sorteio de 3 vouchers de R$40 para vocês usarem no iFood. E aí, como que funciona esse sorteio? Acabei de ver aqui que eu tô com a hashtag errada, mas tudo bem, falhas acontecem. Vocês têm que seguir a gente no Instagram, @iFoodUniverso, é a nossa página institucional em que a gente, de marca empregadora, em que a gente fala um pouco dos bastidores do iFood. Marcar a gente no Stories com a hashtag PeopleMeetup, não é iProduct Meetups, é People Meetups, e deixar o seu perfil público para a gente garantir que a gente está vendo a sua marcação, porque no final do evento a gente vai sortear essas 3 pessoas para ganhar o voucher. A gente entra em contato com vocês pelo próprio Instagram, pelo direct, e te manda o cupom e as instruções de uso com validade, tudo direitinho. Usem o chat aqui para fazer comentários, para comentar alguma coisa, se o áudio está ruim, se o áudio está bom, ou para elogiar mesmo, que sempre é válido. Mas as perguntas concentrem no slide, porque a gente não vai conseguir ficar monitorando por lá. Então, sem mais delongas, vou passar para o Lucas, que ele vai ser o nosso primeiro palestrante da noite, Lucas do iFood. Então, Lu, com você, pode tocar. Valeu, gente. Obrigado, Lari. Obrigado pelo convite. Carol, muito obrigado por ter comparecido ao nosso Meetup também. É um prazer tê-la aqui conosco. Bom, pessoal, primeiramente é uma honra aqui estar em nome do grupo de People, trazendo algumas informações desse tema tão relevante que a gente está trazendo agora em pauta, né? É o tema do ano, né? Por um bom tempo, acho que a gente vai discutir muito saúde mental, a gente vai discutir muito ainda pandemia, então bastante enriquecedor esse bate-papo aqui. Bom, primeiro eu quero começar a falar um pouquinho da importância do tema de saúde para o iFood, né? E a importância desse tema surgiu quando a área de saúde, segurança e meio ambiente, que nós chamamos de HS, ela foi criada. Então, em meados de abril do ano passado,
o iFood já trouxe essa demanda de precisamos de cuidar desse tema tão importante e vamos criar uma área para isso. Então surgiu a área de HS dentro do iFood, com uma visão muito de compliance ainda, né, de trazer a questão da legislação, como vamos cumprir requisitos legais, etc. Mas a gente já tinha uma preocupação em relação ao tema de saúde, principalmente o tema de saúde mental. Então, nessa época, a gente já construiu o que a gente chama de análise ergonômica do trabalho, né, que é bem conhecida aí na área de saúde e segurança, mas como o tema ele é muito voltado, a análise ergonômica ela é muito voltada geralmente a impactos biomecânicos, aquela questão como eu sento, como eu ajusto o meu monitor, a gente foi um pouquinho além e a gente analisou a demanda que a gente chama de demanda cognitiva, né? O que no nosso dia a dia é demandado além da parte biomecânica de eu sentar, levantar, né? E nesse momento a gente já teve um pequeno sinal que a demanda da parte mental já seria bastante reconhecida como digamos, um perigo aí dentro da nossa atividade. Dentre os itens que a gente analisou, como demanda física, demanda por performance, frustração, demanda temporal, exigência de entregas, a demanda mental ainda foi a que mais se sobressaiu dentro da nossa análise. A gente fez uma análise com mais de 700 food lovers, né, que é como a gente chama os nossos funcionários, e mais de 55% dentro dessa análise que a gente fez utilizando uma metodologia chamada NASA, dentro dessa análise a gente já identificou que 55% identificavam no seu dia a dia que a demanda mental era muito exigida. Então aí já acendeu uma luzinha para a gente. E aí com o passar do tempo, depois desses resultados escolhidos, a gente já analisou quais seriam os planos de ação, mas logo em seguida veio a pandemia e a pandemia já mudou todos os nossos planos, né? Então, o que deixou a gente bastante tranquilo no iFood foi que a comunicação e a tomada de decisão em relação à pandemia foi algo muito rápido. Então, se eu não me engano, a pandemia foi declarada em 11 de março. No dia 12, a gente comunicou que todos os escritórios iriam já 100% home office. E no dia 16, que era uma segunda-feira, a gente já mudou a chave para todo mundo home office. E aí, logicamente, a mudança de estratégia foi totalmente necessária pelo novo normal que a gente ia viver. Então, nesse sentido, veio muito claro a questão de cima para baixo. Logicamente, o nosso CEO, Fabrício, ele trouxe que a principal preocupação seria a saúde. Então, dentro das nossas quatro pontos mais, digamos, necessários, os nossos focos dentro da pandemia, teríamos entregadores, teríamos clientes, restaurantes e o food lover também. Então, a mensagem foi muito clara. Não vamos revolucionar o universo da alimentação se não estivermos saudáveis e seguros. Então, isso nos deu total subsídio para implementar uma série de ações muito interessantes, muito válidas e que, com certeza, mudaram a percepção do food lover em relação à pandemia, em relação a esse risco que ele ia estar correndo, né, digamos assim. Então, na cabeça do food lover, tudo isso era um grande risco, né? Risco à saúde, risco ao emprego, risco às mudanças de política e etc. E o iFood trouxe, com esse novo mini planejamento estratégico, que a gente chamou, né, planejamento estratégico para 3 meses, trouxe focos muito interessantes. E nesse sentido, em relação à saúde mental, em relação à saúde, a nossa primeira preocupação foi como vamos cuidar das pessoas que tiverem sintomas, como vamos cuidar das pessoas que tiverem algum receio ou algum impacto mental em relação
a psique do funcionário, como que iremos lidar com isso? O nosso principal foco inicial foi trazer a questão da pandemia para nós gerenciarmos. Então, a partir daí, a gente fez um grande esforço junto com todo o time de People para determinarmos qual seria o protocolo de atendimento a casos suspeitos, a casos confirmados de Covid. Então, nesse sentido, a nossa primeira preocupação foi: temos que cuidar da saúde física, temos que cuidar do Covid, porque isso irá impactar diretamente qualquer esfera da saúde dos nossos food lovers. Então, a primeira grande missão foi: como vamos fazer isso? Então, a gente criou um canal, né, que a gente denominou de covid@ifood.com.br, que todos os food lovers tinham total liberdade de perguntar, de questionar, colocar sintomas, declarar que estavam com medo, declarar que estavam sintomáticos, que o familiar estava sintomático, e a partir daí a gente conseguia pegar esse food lover, né, cuidar dele no sentido de: está com sintoma? Vamos testar você, vamos mandar um teste para você e a gente vai testar e vamos ver o que está acontecendo. Uma vez confirmado, ou mesmo os suspeitos, a gente tem todo o cuidado de ter uma equipe que a gente chama de núcleo de saúde, que é composto por uma técnica de enfermagem, a Laura, que chegou recentemente aqui para o nosso time, e uma empresa contratada que tem enfermeiros e médicos que fazem o cuidado diário com essas pessoas. Uma vez que ela entrou no nosso fluxo de sintomas ou de suspeitos, esse food lover ele é cuidado todos os dias com uma ligação: como você está, o que você está sentindo, quais são seus sintomas, tem algum familiar seu em contato, você está precisando de alguma coisa. Então, uma rede de suporte, né, para que todos os food lovers tenham a tranquilidade de: putz, se eu sentir alguma coisa, eu sei que eu tenho um aporte aqui que vai me dar uma segurança, que vai me ajudar a identificar como eu tô e vai cuidar de mim. E isso tem tido resultados fenomenais. A gente tem tido feedbacks muito emocionantes até, de funcionários falando: putz, muito obrigado, vocês fizeram isso com muito carinho, com muito amor, parabéns, exatamente por esse cuidado genuíno que a gente tem com todos eles. E aí, falando um pouquinho da saúde mental em si, logo no início da pandemia, a gente logicamente identificou que risco mental, né, o risco voltado à saúde mental seria também um grande desafio para nós. De cara, o time de People já identificou isso e fomos atrás de uma empresa para a gente ter apoio psicológico por especialistas. Então, dentro do iFood e também para os familiares, para os dependentes, a gente tem uma empresa de apoio psicológico, a Impulse Care, que nos ajuda bastante nessa gestão. Então, toda vez que seja um food lover que identifique que está passando por uma situação de estresse, uma situação de ansiedade, ou nós mesmos que identifiquemos através das BPs, por exemplo, situações de ansiedade, burnout e outros casos, esse food lover ele tem total possibilidade de entrar no portal, abrir um agendamento com um psicólogo, seja da especialidade ansiedade, seja por depressão, seja por problemas com os filhos, marido, mulher. Tem várias especialidades lá em que o food lover vai ser totalmente assistido nas questões relacionadas a esses temas. Então é fenomenal esse apoio, porque primeiro dá a possibilidade desse food lover ter autonomia e ter o sigilo de entrar em contato com uma pessoa que não seja a empresa. Então ele pode simplesmente entrar em contato com a empresa diretamente e falar todos os problemas, que isso vai ser mantido em total sigilo. Ou, se uma das nossas BPs ou um gestor identificar um caso problemático, a gente tem um outro serviço que é o contato ativo. O contato ativo é o psicólogo ligando para o food lover e não o contrário. Então, o que você está passando? O que eu posso te ajudar? Então, nesse sentido, a gente tem os dois caminhos para garantir essa
saúde mental do Food Lover. Então, falando de recursos externos, a gente teve basicamente esse aporte de soluções. Agora, falando um pouquinho internamente, a gente lançou o iFood iCare, que foi uma mandala que a gente criou com 3 principais pilares: comunicação, saúde, bem-estar e desenvolvimento. Dentro da saúde e bem-estar, a gente colocou as segundas de bem-estar, onde a gente colocava toda segunda-feira pílulas de conhecimento. Então, a gente trouxe a Monja Coen para falar sobre saúde, sobre meditação, sobre técnicas de respiração, por exemplo. Trouxemos a Mari Ferrão, a pessoa que apresentava o bem-estar, né, para falar sobre segurança alimentar, saúde alimentar, qualidade do sono. Trouxemos o Dr. Jairo Bauer para falar sobre ansiedade, técnicas de respiração, técnicas para você usar as suas redes de apoio como parceiros, familiares, amigos, para te ajudar nesse momento de ansiedade. E um ponto muito interessante que ele trouxe, que a gente não para pensar, é que nem sempre, nem todo dia estaremos bem, né? Então é importante que a gente entenda isso, que um dia a gente vai acordar meio borocochô mesmo e não vai ter jeito. E aí a gente precisa usar a nossa rede de apoio para nos ajudar, para nos dar conselhos, nos amparar nesse momento. E quando a rede de apoio não for suficiente, a gente sentir que isso não é suficiente, é importante que a gente procure uma ajuda profissional de saúde mental. Então isso é muito importante, a gente deixar muito claro isso para as pessoas, né? Que é normal não se sentir bem, que não vai ser todo dia que você vai estar sorrindo. Então essas pílulas de conhecimento que a gente trouxe ao longo das segundas-feiras foi sensacional, porque a gente via as pessoas comentando e até em call falando com a gente: putz, foi sensacional essa mensagem, porque eu estava passando exatamente por isso. Então isso é muito legal, você ver esse reconhecimento aí e poder tocar na vida das pessoas dessa forma. E ainda dentro da mandala que a gente trouxe uma coisa sensacional, que foi ideia do pessoal lá de People Development, que foi o iKids. Eu achei uma sacada sensacional, que foi uma creche virtual, digamos assim. Então, toda semana tinha uma animadora, digamos assim, uma educadora, fazendo conteúdo para a criança, para que o pai ali, o papai e a mamãe tivessem ali um momento de interação com o filho, junto com um recurso da própria empresa. Então não tinha aquela impressão: putz, não estou trabalhando. Não, é um conteúdo que a própria empresa está trazendo para mim. Então dá uma satisfação muito grande você ter esse tipo de recurso dentro da companhia para pensar em cada detalhe. Então isso é sensacional. Então o que eu tenho para trazer é muito desses exemplos de ações que a gente teve e desses feedbacks, né, que a gente tem tido no dia a dia. E na semana passada, ou semana retrasada mais ou menos, a gente se reuniu: vamos olhar um pouquinho para o retrovisor, vamos ver o que a gente fez, vamos pensar o que a gente pode fazer de melhor. E soltamos uma pesquisa de engajamento para entender o que os Food Lovers pensavam de tudo que a gente implementou. Então, foi muito importante que a gente viu que as pílulas de autoconhecimento, né, de desenvolvimento, foram super bem aceitas e foram pedidas para que fossem repetidas. A gente viu que o que mais estava pegando ali, que o pessoal não estava gostando, era live. A gente fez algumas lives ali, o pessoal não aguentava mais ver live, acho. Então a gente acabou mudando um pouquinho o curso aí para os próximos passos. Então foi super elogiado um programa que foi criado pela Fer Daniel, que é uma entusiasta da saúde mental que a gente tem no nosso time, que foi o Conecta Zen e o Momento Zen. Então essas duas ações eram voltadas a autoconhecimento e meditação. Então toda semana elas tinham pílulas de
meditação, de um grupo que ficou super bem formado ali, super engajado, de toda semana, parar 30 minutinhos e meditar. Então, foi uma super sacada da Fer que trouxe impactos positivos gigantescos para o time. Então, dentro desse contexto todo, o que eu posso deixar como um grande resumão aí das ações do iFood foi uma mensagem muito clara, né, da alta administração da companhia. Esta é uma prioridade para nós. A média gestão dando autonomia para a área operacional ter ideias e operacionalizar essas ideias e dando total direcionamento para vamos investir nisso. Então, isso fez total diferença para que no final, lá na ponta, a gente tivesse todos esses pontos positivos no dia a dia da saúde mental de cada food lover. Boa, obrigada, Lucas. Vou passar a bola agora para a Carol. Reforçar aqui para quem entrou um pouquinho atrasado, a gente está recebendo todas as perguntas aqui nesse link do slide, então vocês podem acessar e votar na pergunta que vocês querem que seja respondida, que a gente vai responder elas ao final, depois que a Carol falar um pouquinho também. Carol, eu vou tirar o compartilhamento da tela para você poder compartilhar a sua, beleza? Obrigada, Lari. E super prazer, obrigada aí pela Mari, né, e por você que me convidaram. Eu acho que é muito legal, porque a gente está vivendo tempos onde ninguém sabe o que fazer, né? Quer dizer, começou todo mundo do zero, né? Partindo do mesmo ponto mesmo. E eu acho que isso é muito legal. A gente tem trocado muito, né? Eu também faço parte de vários grupos e ajuda muito, porque no começo estava todo mundo batendo cabeça, meio que, gente, o que vocês estão fazendo? Vamos aderir a MP, não vamos aderir? E aí, mas vocês liberaram? Mas aí, chegou o computador antes, não chega? Como é que vocês estão fazendo com a assinatura de contrato e tal? Então, eu acho que é muito bom. Quanto mais a gente se ajuda e compartilha conhecimento, mais rápido a gente avança e evolui. Eu acredito muito nisso, assim. Então, muito obrigada. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação, gente, para facilitar aí as ideias, né? Deixa eu dar um present aqui. E aí eu coloquei aqui o tema saúde e bem-estar na OLX ou como não surtar na quarentena, né? Que eu acho que é o nosso grande desafio. Eu vou começar rapidamente só me apresentando rapidinho. Então, eu tenho aí quase 20 anos de experiência em RH, e tanto em Talent Acquisition, como também em treinamento e desenvolvimento. Aqui eu coloquei rapidinho a linha do tempo, acho que é mais para trazer um pouco de... Eu já passei por culturas muito diferentes, o que, para quem trabalha em people, isso é muito bom, né? Porque te ajuda a entender o que funciona e o que não funciona. Então, desde empresas de tecnologia como Google e hoje OLX, bancos, mídia, entretenimento e startups como a WeWork também, né? Então, eu acho que isso me ajudou a ver muito assim, o que eu gosto, o que eu não gosto, né? O que funciona também para mim em termos de cultura, o que foi muito rico. E eu queria falar rapidinho um pouquinho sobre a OLX também, né? Nós somos aí primos, a gente faz parte do mesmo grupo investidor, então, só que a OLX ela é metade Prosus e metade Adevinta, que é nosso outro grande investidor, né? Então, a gente tem aí Movile, iFood, Letgo, né? Que fazem parte do OLX Group, e do lado da Adevinta tem Leboncoin, que é um classificados online da França, InfoJobs e outras. E a gente já está há 10 anos no mercado, né? Então, começou em 2010, 10 anos no mercado, exato, olha, passa tão rápido, gente. Em 2015, a gente fez a fusão com o Bom Negócio, né? E esse ano ainda não coloquei, mas agora com a aquisição do Grupo Zap, né? Então, acho que a gente vem crescendo bastante
ainda com uma pegada de startup, mas já mais estruturada. Só também trazendo um pouco de volume, né? Eu acho que assim como vocês, a gente impacta um público muito grande, né? Então, tudo que a gente faz é para milhões de pessoas. Então, eu acho que isso reverbera também muito na cultura da empresa, né? Esse propósito, essa missão mesmo de impactar a vida de brasileiros, cada um do seu jeito, né? O nosso... Espera aí, parou. Ups. A empresa hoje ela tem mais de 750 pessoas, né, no time. A gente cresceu bastante o ano passado, mais de 30% aí. Então foi um ano de muito crescimento. E só para trazer um pouquinho de propósito e valores, né? O nosso propósito ele é empoderar brasileiros para realizarem seus sonhos, reinventando o modelo de consumo, né? Então tudo que a gente faz é pensando nisso, como é que a gente realiza os sonhos de brasileiros, seja comprando ou vendendo dentro da plataforma. E os nossos valores eu trouxe porque muito do que a gente faz hoje também, né? A maneira como a gente está reagindo à pandemia também reverbera nesses nossos valores, né? Estão embasados nesses nossos valores. Então, o somos colaborativos, o cuidamos das pessoas, somos corajosos, somos todos usuários do OLX e o agimos com velocidade. E acho que uma coisa que o Lucas falou que é muito forte nessa época de pandemia, de fato o time de People ele está sendo muito demandado, né? Porque é quase que assim, todo mundo olha para a gente e fala, e aí, o que vocês vão fazer, né? Então, a gente teve que ser muito corajoso, sem dúvida, né? Muito colaborativo, e se colocar no lugar de todos os funcionários, e são grupos muito diferentes, né? São pessoas muito diferentes que a gente tem dentro da empresa, então a gente também foi aprendendo o que funciona para cada um desses grupos. Então, acho que isso foi muito legal, mas essa necessidade de reagir rápido, acho que todas as áreas de people das empresas tiveram que aprender. Não só as áreas de negócio, mas nós principalmente. Porque conosco foi a mesma coisa, né, Lucas, que aconteceu. A gente, no dia seguinte, entrou em home office, né? E eu falo, aí você vê como é que você está pronto, né? Porque aquela coisa, não, a gente tem algumas pessoas que fazem home office e tal, de repente, do dia para a noite, assim, pega computador, manda, prepara todo mundo, assim. Então, essa agilidade de resposta, eu acho que é uma habilidade que, assim, quem não tinha precisou adquirir, né? E trazendo um pouco dessa realidade que é o nosso home office, tá? Trouxe alguns números da quarentena, então já são 96 dias em home office, a gente também está desde o dia 12 de março, acho que a partir da sexta, vocês entraram na segunda, a gente entrou na sexta anterior, mas foi assim também. E 84% dos nossos colaboradores se sentem apoiados, né, pelos gestores nesse momento, que é uma coisa bem importante, né, porque a gente tem esse papel, né? A gente tem feito mais de 50 atividades visando bem-estar e saúde mental. Quando eu estava organizando essa apresentação, que eu fui fazer um compilado, eu falei, nossa, a gente já fez muita coisa, né? E tem que continuar fazendo, porque parece besteira, mas não é, né? É incrível como, assim, como é importante cada pequena coisa, assim, desde um Zoom de happy hour, até uma meditação, até um comunicado que a gente faz. As pessoas, elas estão ávidas por isso, né? Elas estão precisando mais do que nunca desse nosso apoio e direcionamento para serem, eu acho que assim, suportadas mesmo, né? No momento que ninguém estava preparado para isso. E 42% se dizem otimistas aí em relação ao cenário geral da pandemia. Aqui eu vou listar, depois eu vou entrar um pouquinho em cada uma delas, mas você vai ver que tem muita coisa bem parecida, né, com o que vocês estão fazendo, que eu achei legal, porque a gente vê várias sinergias, né? Então, a gente também disponibilizou uma psicóloga, tanto individual quanto para grupos. Então, isso foi legal, porque tem gente que prefere falar individualmente com ela.
e tem gente que prefere fazer uma coisa em grupo, né, para trocar, para ouvir de outras pessoas. A gente tem o nosso sistema de e-learning, que é o My Academy. Então, no início, até por redução drástica de budget, a gente teve que se reinventar e pensar, putz, como é que a gente vai ser criativo agora, né? Como é que a gente desenvolve as pessoas mesmo com orçamento muito baixo? Então, a gente fez uma curadoria de conteúdos de treinamento de todos os tipos, assim, desde treinamentos técnicos, treinamentos de liderança. Então, toda semana a gente disponibiliza um tema, né, com a nossa dica de 10 conteúdos interessantes para os colaboradores. Exercícios também, então, yoga, aula de HIIT, ginástica laboral, que era uma coisa que a gente tinha parado, e aí foi engraçado porque as pessoas pediram muito. Então, assim, dentro das pesquisas que a gente tem feito, as pessoas sempre elogiam, né? Então, como é importante, porque tem gente que é mais disciplinada e aí já sempre faz o exercício, mas tem gente que não. Então, assim, ter aquele momento ali é muito importante, né? Proporcionado por nós. Muito happy hour virtual, a gente estimula tanto, né, as áreas, os times. A gente faz happy hour do RH toda semana, assim, um Zoom, o RH todo. A gente faz Zooms também para os times menores. E é engraçado, porque, de novo, eu ouço muito do time, nossa, foi tão bom, né? Putz, é tão bom, porque as pessoas não estão se vendo. Então, é muito importante esse contato. Tem os Zooms que a gente fala, nossa, não aguento mais Zoom, porque é o dia inteiro em reunião, né? Mas tem os Zooms para relaxar, que são muito importantes para equilibrar, para falar besteira, sabe? Sem obrigação de trabalho. Então a gente já mandou cerveja na casa da galera, assim, bebida, né? A gente deu uma verba para quem quisesse comprar o que fosse e fizemos um happy hour virtual. E é isso, foi uma semana e chamamos, uma semana não, uma hora só falando besteira, e chamamos um dos colaboradores que canta e entrou, cantou. E eu falo, são coisas pequenas, mas que fazem muita diferença no final do dia, né? Porque a gente está aqui muito estressado, né? Tá tudo junto, é home office. Hoje mesmo a gente comentou com o time, gente, não é só porque vocês estão em casa que vocês têm que trabalhar tipo 24 horas, né? Então, como é que você coloca as pausas no dia que são essenciais, né? Webinar, a gente não tem feito live, mas a gente faz webinar que fica gravado depois para quem quiser ver. A gente fez alguns, né, sobre assuntos de saúde mental e bem-estar. Meditação, muita meditação, rodas de conversa e o Zoom semanal com o nosso CEO. Isso foi uma coisa bem interessante, porque a gente tinha encontro com eles, quer dizer, a empresa toda, uma vez por quarter, né, que era o de frente com o Andres. E aí, desde que começou a quarentena, ele começou a fazer um Zoom semanal, curtinho, sabe, informativo. E as pessoas deram feedbacks muito positivos, falando, nossa, pô, a gente pode manter isso depois? Porque para a gente é muito legal poder ouvir, né, do Andres o que está acontecendo, trazer mais comunicação, sabe, pílulas, igual vocês estão falando também, é isso, assim, as pessoas, elas não querem uma enxurrada de coisa, mas elas querem toda semana saber o que está rolando, né, como é que está o resultado da empresa, o que está acontecendo, quem que entrou, né, quem que fez aniversário. Então, isso é uma coisa que virou rotina e é muito bom, porque aquela hora que está todo mundo lá, assim, nossa, vamos saber o que aconteceu nessa semana, né? Então, aqui é mais um pouquinho de um resumão aqui de várias coisas que a gente tem feito. Eu vou passando, eu acho que pensando bem parecido com o que vocês também falaram, né? Que eu diria que são pilares e aprendizados que a gente teve nesses últimos 3 meses. E eu acho que o primeiro deles é a comunicação, né? Então, assim, uma comunicação constante, fluida, para reduzir a ansiedade, sabe? Então, o tempo inteiro a gente está comunicando, seja no nosso intranet, no LinkedIn, no Slack, então, em todos os canais, mas falar sempre, né? Olha, gente, está rolando isso, está rolando aquilo. É muito importante isso. O cuidado com o bem-estar,
né? Que eu acho que aí mistura um pouco com o que você falou também do desenvolvimento, né? Porque eu coloquei meio que tudo junto nesse pilar, mas sempre pensando em como é que a gente pode melhorar a realidade do home office, né? Então, seja pela saúde física, pela saúde mental, seja com conteúdo, com desenvolvimento, né? E o último tópico é o pesquisas, que no fundo é sempre assim, escutar. Então, se tem uma coisa que a gente aprendeu, e eu acho que tem também, foi um ponto que você trouxe, né, Lucas, é sempre escutar, gente, o que as pessoas estão pedindo. Tipo, não é o que o RH acha que é legal, sabe? Então, o tempo inteiro a gente fala, gente, o que vocês estão gostando? O que vocês querem ver mais? O que funcionou? O que não funcionou? Né? A comunicação tá boa, o canal é esse. Então, toda semana a gente faz alguma pesquisa, né? Uma vez por mês a gente faz uma maior, uma pulse, mas a gente está sempre assim, o que você achou? Né? O que funcionou? Então, eu acho que isso é também muito importante. A gente foi adaptando uma série de coisas também a partir dos feedbacks das pessoas. Então, acho que isso, para qualquer pessoa de people, antes de sair propondo, é ouvir assim, o que de fato as pessoas estão precisando, porque são pessoas diferentes, com realidades diferentes, né? Então, tem gente que fala, Deus me livre, não tenho tempo para nada, não me manda treinamento. Tem gente que está sozinha em casa e fala, nossa, pelo amor de Deus, o que eu faço com o meu tempo ocioso, né? Então, assim como vocês, a gente também fez oficina de atividade com os pais com filhos, né? Então, de tudo um pouco. Porque é isso, a gente tem um universo de 770 pessoas com realidades muito diferentes. E a gente precisa apoiar essas realidades com iniciativas diferentes também. Aqui em comunicação, então, trouxe também, aqui você vai ver que é muito visual, mas é mais, acho que para mostrar um pouco, né? Então, a gente aderiu logo no início ao movimento Não Demita. Acho que isso também é muito importante, porque, assim, acalmou as pessoas, né? Então, acho que parte da comunicação também é dizer, olha, gente, vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, né? Então, o tempo inteiro, olha, qual que é a estratégia? A estratégia é cortar o orçamento nesse primeiro momento, ok, para a gente não poder, não precisar cortar pessoas. Então, toda semana a gente ia informando o que estava rolando, né? E qual que era o nosso posicionamento também frente à pandemia. Aqui a nossa intranet também, a gente tem um canal de comunicados, né? A gente tem tanto o canal de comunicados na nossa intranet quanto no Slack. E aí a gente até separou, porque a gente estava assim, metralhando as pessoas de mensagem no início, né? No nosso canal General. Aí, assim como vocês criaram do Covid, a gente criou também um de comunicados RH. Então, tudo que é relacionado às atividades, ao que a gente está fazendo, a gente concentra naquele canal, senão a galera tava ficando louca, não conseguia achar mais as informações. Então, aprendizados também, né? E aí a gente coloca tudo, é isso, assim, atendimento psicológico, atividade. Olha, não conseguiu ver o Zoom com o Andres, segue aqui a gravação, segue a apresentação, né? Para garantir que todo mundo vai ter acesso. Tem meditação, webinar sobre ansiedade. A gente teve aqui a programação também, né? E aí, de novo, acho que cada mês foi mudando, né? A gente foi se reinventando, melhorando, e a gente foi melhorando as propostas também, né? Mas a gente fez de tudo um pouco. Então, profissionais de saúde, né? Não só a psicóloga, mas esse especialista em saúde osteomuscular, né? A gente teve também webinars de ergonomia vários, e eu aprendi várias coisas, assim, porque eu sou baixinha, então, por exemplo, eu tenho um livro do pé para usar de apoio para o pé. Então, dica de como é que você apoia quando você está trabalhando no sofá, sabe? Porque eu, no primeiro mês, estava cheia de dor no pulso, dor no pescoço. Então, assim, ninguém ficou imune, acho, né? Até a gente se adaptar. Aqui também, conteúdo de treinamento e desenvolvimento, né? Então, desde cursos gratuitos, curadoria que a gente fez. Então, acho que isso também foi muito importante, né? Como é que a gente
acho que o papel do RH é dar um cardápio de opções e aí cada um vai entender o que faz mais sentido, né? Para não ser uma enxurrada, é assim, olha, tem de tudo um pouco. Como você vai consumir isso, você escolhe, né? Mas dá essa liberdade. Então, a gente fez relatório, né, sobre o Covid, o cenário, a progressão. Então, acho que o papel também, como empresa, é um papel de saúde pública também, né? Eu acho que isso é muito importante. Esse é o nosso Zoom com o Andres, né, que é super esperado, a nossa sexta-feira. Então, é muito bacana. As pessoas, no final, a gente também sempre tem o Slido, né? E aí eu brinco que, assim, a galera ficou sem filtro na quarentena, porque fazem todo tipo de pergunta, que eu falo, gente do céu, vergonha. Mas tem muito a ver com a cultura, assim como vocês, né? Acho que a gente é uma empresa muito aberta, né? Muito colaborativa e a gente dá esse espaço, então as pessoas se sentem à vontade mesmo, assim, né? E aí, como é que a gente informa também o que está acontecendo? Então, toda vez que tem novos colaboradores, né, toda semana a gente anuncia, aí as pessoas vão, aparecem no Zoom, se apresentam, porque senão você fala, gente, quem que é, né? Não sei quem que começou, né? A gente já teve aí nesses últimos 3 meses, tranquilamente, umas 40 pessoas que começaram, então, assim, como é que você sabe quem que é quem, né? Então, esse ritual é super importante. Então, toda semana a gente apresenta todo mundo que entrou, a gente fala quem são os aniversários antes da semana, e aí tem a Martinha, que é a nossa head do administrativo no Rio, e ela é maravilhosa, ela é super animada, assim, ela tem os melhores parabéns. Então, todo mundo de São Paulo ficava com invejinha, porque ela no Rio faz um coro, leva o bolinho, e aí a gente bota a Martinha para cantar parabéns toda semana para os aniversariantes. Eu acho que é isso, assim, manter alguns rituais que são importantes dentro da empresa é muito importante para você se sentir parte, né? Lembrar, porque como está cada um na sua casa, né? Como é que você não perde o link? Então eu acho que assim manter esses rituais é muito importante, assim, né? Para a gente se unir. Esses são os canais do Slack. Então, por exemplo, a Claudinha também, a nossa recepcionista do Rio, que é maravilhosa. Eu falo que ela é a melhor marca empregadora, assim, porque ela é super bem-humorada, ela é animadíssima. Assim, você chega no Rio, ela já fala bom dia e tal, super animada. Então, assim, ela continua falando bom dia, gente, vamos tomar um café, tarará, tudo no Slack. E assim, a turma adora. E a gente fez um canal também do Home Office Pets, que apesar de eu não ter nenhum pet, eu adoro seguir, porque assim, é aquele meu momento de relax, eu dou risada assim com os gatos, sabe, com os cachorros, tem até coelho. Então, é uma maneira também da gente contar um pouquinho de quem a gente é, né? Assim, eu acho que essa pandemia trouxe um exercício de empatia e de humanizar assim muito forte. Porque no começo, imagina se você ia ficar bem assim com a criança invadindo, sabe? Você, né, a live, a entrevista, você ia ficar, ai, gente, desculpa. Hoje em dia já é tão normal que você aprendeu, assim, você tem empatia desde do dia que alguém está com a conexão ruim, não para de cair, você fala, não, tudo bem, eu te entendo, né? Porque tá todo mundo passando por isso o tempo inteiro, assim. Hoje é você, amanhã vai ser outro. Então, assim, vira e mexe, a gente está em reunião. Teve um dia que uma a filha de uma das gerentes chegou com um bolinho de plástico, sabe? Ela, gente, desculpa, preciso do meu chá da tarde aqui. Então, eu acho que é legal, porque você viu um outro mundo, né? Além daquele que a pessoa escolhia mostrar no escritório, né? Aqui, agora, a realidade é outra. Né? A vida como ela é. Então, eu acho que isso aproximou bastante as pessoas nesse sentido. Pensando em cuidados com o bem-estar, a gente falou aqui, né, de olho na ergonomia. Então, uma ação bem legal que a gente fez foi mandar as cadeiras, né, do escritório para todo mundo. E eu, assim, fui uma dessas, eu tava com super dor no pulso, porque não tinha onde apoiar, sabe? Parece besteira, né? Mas outra vida,
outra vida, minha coluna agradece, sabe? Meu braço agradece. Então, a gente já fez várias levas, né? Acho que no começo o pessoal estava meio tímido, então tiveram, sei lá, uns 200 pedidos. Aí depois foi mais 100 pedidos. Eu acho que 90% da empresa já está com cadeira em casa, assim. Então, à medida que o tempo foi passando, que também todo mundo viu que ia levar mais tempo do que a gente imaginava, a galera foi pedindo cadeira também, né? Roda de conversa, né? Então o nosso coletivo da diversidade fez, né, algumas rodas de conversa, e desde roda de conversa de gente, pais com filhos, como é que é trabalhar em casa, gente que está sozinha, né? Então a gente abriu muito para vários grupos poderem conversar e trocar, né, e se ajudar, né? De novo, não é um papel só da área de people, né? É um papel de todos nós, né? E eu acho que a gente tem que viabilizar para que isso aconteça, mas, de novo, dar esse espaço e autonomia para as pessoas irem atrás, né? Do que elas acham que é importante. Esqueci. E a gente teve também o Me Dá Um Up. Então, foram 3 semanas com uma programação bem específica, que foi muito legal a gente terminar essa semana, com uma série de coisas. Então, desde yoga, webinar, então lidando com saúde mental, roda de conversa, fundamentos da meditação. Então, eu acho que isso foi muito bacana. E todo começo de semana, a gente começou fazendo as atividades pontuais, né? Aí a gente resolveu organizar mesmo como uma programação para as pessoas poderem saber. Então, a primeira semana foi olhando para mim, né? Depois olhando para o outro, né? O depois como é que eu estou percebendo meus colegas. Então, acho que isso foi bem bacana, assim. Como começar a meditar, aqui são só alguns exemplos, né? Meditação guiada. E era muito legal. Às vezes eu estava estressada, eu já tenho o hábito de meditar todo dia de manhã. Mas de vez em quando eu entrava, assim, e... Nossa, era muito bom ver, assim, um monte de gente junto, sabe? Dá uma energia, assim, diferente, né? Do que só eu sozinha. A gente teve nossa Super Mari, eu sei que ela é mega parceira, né? Também de vocês. Foi maravilhoso, assim, semana passada ela fez sobre a consciência do todo, né? Então, cheia de energia, assim, numa sexta-feira, tipo, a galera amou. Como é importante, né? A gente ter esses momentos também para, gente, parar, olhar, refletir, né? Buscar ser otimista, né? E não entrar no parafuso. Eu falo que eu nem olho notícia, nada, porque prefiro não me contaminar, assim. Eu sou uma otimista nata e eu acho que é isso, assim, eu prefiro usar o meu tempo ajudando e colocando os outros para cima, né? Então, acho que a Mari trouxe muito disso. Aula de meta-hit, como controlar a ansiedade, né? E o legal é que é isso, assim, depois a gente sempre coloca os conteúdos disponíveis para quem quiser ver e ouvir. Então, tinha aqui, né, pensamentos de ansiedade, como é que você faz um mapeamento para entender se você está ansiosa ou não, né? E eu vejo muito assim no time, eu tive algumas pessoas no meu time que tiveram, né, que apresentaram um quadro de ansiedade, de depressão e, assim, como tem ajudado a psicóloga e o apoio que a gente tem dado. Aí você vê a importância, né, de ouvir as pessoas e dar informação para ajudar num momento difícil. Fizemos alguns tutoriais e isso parece besteira, né, gente? Mas no começo tinha muita gente que tipo, fechava a câmera, sabe? Assim, até em entrevista. E você falava, gente, você poderia, por favor, ser gentil, né? Assim, de ligar sua câmera. Não tem problema, a gente entende que às vezes está um caos, né? Agora já tem esses fundos virtuais que ajudam muito, né? Então, assim, pode estar bagunça que for, mas eu acho que é quase como reensinando as pessoas a conviver socialmente pelo mundo virtual, assim. Então, acho que isso foi muito legal.
o como entreter as crianças durante a quarentena, dicas de ergonomia, vou passar um pouquinho mais rápido, mas... E acima de tudo, né, eu já falei sobre isso, mas esse estar juntos, né, a gente criar essas rotinas para estar juntos sem ser só no momento de trabalho, né, porque senão drena mesmo, assim, cansa, às vezes dependendo do dia, passou o dia inteiro em reunião. Tem a Fê aqui embaixo que está de licença maternidade, ela falou, esse é happy hour, então eu vou entrar. E aí foi muito bom, mostrou o filhinho, então assim, ter esses momentos também para dar risada, para relaxar, né? São muito importantes, senão você só fala de trabalho, gente. Aí, assim, exaustivo, né? A gente teve o Murilo, ele já foi do The Voice, né? Ele é do nosso time comercial maravilhoso. E ele é cantor e ator, ele canta super bem. Então a gente fez um sarau com ele, né? E foi muito legal, assim, foi muito legal até para ele. Ele depois falou: "Nossa, gente, eu tava meio chateado e como me fez bem poder animar tanta gente", né? De novo, acho que é assim, quando a gente se conecta com o todo, como é importante, né? E, por último, rapidamente, para a gente não passar do tempo aqui, mas um pouco das pesquisas, né? O que a gente tem feito toda semana, a gente usa a plataforma da Culture Rocks, a gente manda um e-mail para todos os ocionados para perguntar como é que foi a semana dele. E isso nos ajuda muito, assim, nós gestores, toda vez que eu vou lá fazer o one-on-one, eu vejo como é que foi, como é que tá cada um do meu time, o que tipo de comentário que eles colocaram, né? Então, assim, eu já me preparo, né? Então, eu vou saber quem é que tá mais alegre, quem é que tá um pouco mais deprê. Então, acho que isso dá visibilidade, porque a gente também não tem como saber tudo o que está acontecendo, né? Tem gente que é mais discreta, tem gente que não quer falar. Então, ali já é uma maneira, e a gente pede muito para todo mundo responder. E o legal é que você consegue ver assim, o que foi bom, né? O que não foi tão bom. E aí, enfim, se a pessoa quer falar mais alguma coisa. Então, isso ajuda, porque aí te dá um direcionamento também, né? E aí, toda semana, no Zoom com o Andres, a gente também fala como é que foi. Então, graças a Deus, assim, a maioria tem estado mais otimistas, né? O que é bom. Mas também tem gente que não tá. E como é que a gente entende, né? Olha, o que poderia ter sido melhor, se é algo que a gente pode fazer, ou se é a pessoa que está com alguma questão pessoal também, né? Então, isso é uma coisa que esse Pulse nos ajuda bastante. A escala de sentimento durante a pandemia. Então, assim, graças a Deus, eu acho que a turma na OLX é mais otimista, né? Então, isso é bom. Mas a gente também consegue, a gente mapeia por área, por diretoria, por cargo. Então, esse daqui é só um resumão. Mas para entender mesmo quem é que está mais engajado, quem é que está menos engajado. De novo, assim, a gente precisa escutar e entender, né? Para tomar uma ação bem mais eficiente, né? Entender onde é que está funcionando mais, aonde não está funcionando, onde é que precisa de mais atenção. Acho que isso nos ajuda muito, né? Então, 94% das pessoas concordam que a comunicação está dando informação, então acho que isso é muito importante, né? É nosso papel comunicar, né? Explicar o que está acontecendo, as coisas boas e ruins, né? Mas acho que essa transparência é um compromisso nosso. E tem alguns feedbacks, né, que as pessoas têm dado. E eu vi também muito como é que os líderes estão ajudando nisso, né? Que eu acho que isso também é muito importante quando a gente fala de empatia, né? Então, a grande maioria se sente apoiado, né? E sente que o líder tem ajudado. Até em termos de produtividade, no começo não, né? No começo acho que estava todo mundo muito pouco produtivo, mas eu acho que agora a gente já atingiu esse novo normal, né? Passou 3 meses, todo mundo já se acostumou, né? Então, óbvio, quem tem filho, eu acho que é um desafio maior, sim, e a gente respeita muito esses horários, né? Então, tem gente que, olha, só trabalha a partir do meio-dia, porque tem que, né, dividir aí com o parceiro, o homeschooling, né? Que não é fácil.
Mas acho que cada vez mais esse nível de empatia ele aumentou muito, mais do que era no escritório, né? Porque no escritório assim, pô, vai embora mais cedo e tal, era aquela coisa meio velada, e hoje não. É assim, tá todo mundo entende, né? E já tá acostumado e adora, já conhece o filho de cada um, aproximou muito, né? Aqui, vou passar rapidinho. E eu acho que assim, o futuro, a gente ainda, né? O nosso foco é priorizar a saúde e o bem-estar dos oxonados, então assim, a gente prevê uma volta para Q4, mas sendo bem sincero, se a gente sentir que não vai ser seguro o suficiente, né, a gente vai manter. Então, vai manter o home office. Aprender com novas formas de trabalho. Então, a gente está lançando um piloto de contratação 100% remoto, que é muito legal. Então, que era algo que há 6 meses seria inimaginável, né? Porque todo mundo falava, não, tem que estar no escritório, imagina, não. E agora, assim, não, vamos testar, né? Se a gente não aprender nada, gente, a gente vai passar ileso, né? Não, vamos aproveitar para fazer coisas diferentes, já que o universo está exigindo isso de nós, né? E cada vez mais esses check-ins constantes, para escutar o que é importante para os colaboradores, né? E não partir de uma premissa que a gente acha que é importante. E é isso. Vou parar o share aqui, o compartilhar. Boa, Carol, obrigada. Adorei esse GIF no final. Não é muito fofo? É muito Eu fofo. peguei de uma apresentação que eu vi aqui, de uma pessoa da OLX, e falei, gente, agora eu uso toda hora, é muito fofo. Vou compartilhar aqui a tela de novo para a gente poder ir para as perguntas. Mas vou fazer um comentário. Enquanto isso, a gente aqui no iFood, a gente também começou a fazer pulse, porque antes a gente não fazia, era algo que estava no radar, e a pandemia acelerou alguns processos de RH, né? E a gente começou a rodar e realmente traz vários insights para a gente, no sentido de o que está pegando mais, como que a galera está se sentindo em relação a bem-estar. E óbvio que não é a melhor das notas, é a pior de todas, que dentro do dashboard, bem-estar acaba sendo mais baixo, porque eu desconfio, falando de mim, eu desconfio das pessoas que estão bem nessa pandemia. Mas é isso aí, vamos para as perguntas. Como lidar com o excesso de reuniões e baixa produtividade? Quem quer comentar? Ladies first. Eu acho que assim, se tem uma coisa que eu aprendi nessa pandemia é priorizar, né? Então, de fato, toda semana eu olho e falo, putz, eu preciso estar nessa reunião, né? Então, é fazer esse exercício, porque sim, a gente faz muito mais reunião virtual, porque as pessoas não estão se vendo, né? Então, tem muito mais reunião do que tinha. Mas eu tento, assim, eu falo, gente, você pode me adiantar o assunto? Manda um Slack, né? Olha, deixa eu só entender. Podemos fazer um Zoom rapidinho? Então, assim, às vezes o que eu faço muito é encurtar, assim, você pode falar rapidinho? E aí eu já resolvo em 5 minutos. Mas eu acho que é um exercício de priorização e saber falar não. Que é o nosso maior desafio, assim, principalmente acho que brasileiro não tem muito essa cultura, né, de falar não nas reuniões, né? Mas se você não aprender a fazer isso, de fato, você vai ficar até aqui, né? Então, priorizar, ver o que dá para deixar para a semana seguinte, é um constante equilíbrio de muitos pratinhos. É bem isso mesmo, Carol. Eu acho que indo pela metodologia ali do time saudáveis, eu acho que você ter também acordos, né, entre os times é muito importante, né? O que é bom para mim, né? Eu prefiro reuniões das 10 ao meio-dia, ao 1h30 eu vou almoçar, depois eu vou ter 1 hora de concentração no meu trabalho e a gente saber administrar isso também, né? A gente colocar reuniões para nós mesmos, né? Isso eu faço. O que eu que bloqueei meu horário de almoço.
que é importante para você, né? Então, das 9 às 10 eu vou cuidar do meu filho. Então, é a minha reunião ali. Eu acho que a gente se disciplinar em ter esse tipo de insight, atitude, acho que faz toda a diferença também na nossa evitar esse monte de reunião, né? Exato. Tem até, eu vou contribuir aqui para a discussão, tem uma ferramenta muito legal que eu comecei a usar tem mais ou menos um mês, não sei se vocês conhecem, fica de dica aí para o pessoal, que chama Clockwise, eu posso mandar aqui no chat. Ela você estabelece assim, você coloca como que é a sua agenda, ela fala se você tem um volume alto de reuniões, do que é aconselhável. Ele usa inteligência artificial para te bloquear alguns horários de almoço. Você fala quanto tempo você gosta de almoçar, em qual período do dia você gosta de almoçar. Você fala, eu quero 2, 3, 4, 5 horas de focus time para eu bloquear minha agenda e focar nas coisas. Porque acaba acontecendo a gente ter um milhão de reuniões e no final do dia tem que ficar até 9 horas resolvendo as buchas, né? Então, muito legal. Mesmo. É ótima, fica como dica aí para a galera que está sofrendo com isso. Próxima pergunta. Vi um post no Instagram do iFood sobre o Clube do Otimismo. Podem falar mais desse programa? Você é o porta-voz aí, porque a dona do programa tá aí, ó. Se eu não me engano, hein? Mari, se eu estiver cometendo alguma gafe, você me perdoa. Bom, o Clube do Otimismo também tocado aí pela Mari com Y aí, que o pessoal da OLX também trouxe aí para a live, então super, super legal. O Clube do Otimismo, na verdade, eles são lives que são dedicadas a maximizar o otimismo e o pensamento positivo. Então, dentro dessas lives, a Mari com Y da Humor Lab, ela trazia bastante provocações e perguntas de autoconhecimento e como enfrentar essa solidão que a gente tem, entre aspas, aí durante o home office. Então, eram pílulas, né, e lives e pílulas ao longo dessa live de autoconhecimento e de pensamento positivo. Super bacana. E se a dona quiser complementar, fica à vontade, viu, Mari? Adorei. Boa. Próxima pergunta. Estão fornecendo ajuda para luz, internet e alimentação? A gente segue com alimentação, a gente até abriu para quem quisesse trocar, então passar tudo para o VA, né, e tirar do VR. A gente abriu essa possibilidade, né, porque antes você podia escolher um ou outro, mas agora sim você consegue também transferir os créditos para o VA, isso ajudou. Luz não, e internet a gente está olhando muito caso a caso, assim, sabe? Quem realmente está sendo muito impactado e é uma pessoa crítica, a gente dá uma ajuda de custo, mas a gente não instituiu assim uma política para todo mundo. No iFood até então a gente não estava subsidiando, né? A alimentação sim continuava de acordo com a escolha, né? Pelo benefício, mas luz, internet, a partir do último iFood Share que a gente teve, o iFood Share é um evento em que envolve todos os funcionários do iFood, todos os food lovers, e é a mensagem do nosso CEO que está acontecendo agora a gente tinha uma vez por ano, agora a gente em menos de 3 meses a gente já teve 2, então uma coisa super bacana também, que vai bem em linha com o que a Carol trouxe da OLX. Então a gente anunciou aí no último iFood Share que a gente vai começar a subsidiar e dar algum ajuda de custo aí para luz, internet, telefone, né, esse tipo de subsídio. Boa. Pode explicar melhor sobre a metodologia utilizada para acompanhar a saúde mental dos food lovers? Bom, se for em relação à metodologia que a gente implementou lá atrás, né, que a gente fez a análise ergonômica, é uma metodologia que chama NASA TLX. Então é NASA porque é da NASA mesmo, foi a NASA que criou. Então é uma metodologia que você considera 6 parâmetros e você compara esses parâmetros entre si. Então,
vamos pegar um exemplo. Compare no seu dia o que te exige mais, demanda mental ou demanda física? Você vai pontuar ali a demanda mental. E você faz comparações de todos com todos. E ao final você pontua. Se você for pontuar a sua demanda mental ao longo do dia, qual é a nota de 1 a 10? E aí você faz uma média ponderada de tudo isso e você chega em valores que, para aquela pessoa, o que pega mais. Então, se ela comparou todos com todos e apareceu demanda mental mais vezes nessa comparação, e ela pontuou que a demanda mental é algo que se exige bastante no dia dela, a demanda mental vai ter uma pontuação mais elevada nessa média ponderada. E aí a gente vai chegar que para aquela pessoa a demanda mental é o que mais pega. Então é uma ferramenta que você pode baixar gratuitamente no Google, chama NASA TLX. Tem bastante videozinho explicando, é super legal para essa análise cognitiva e é bastante interessante. Tava no mudo. Eu mandei o nome no chat para quem quiser. O home office já fazia parte da cultura do iFood? O home office ele já tinha, a gente tinha, na verdade, um home office meio que direcionado de gestor para gestor, né? Alguns gestores incentivavam, outros não, mas não era uma cultura, algo que a gente tinha determinado com fazemos home office 2 vezes por semana. Não, isso não era algo intrínseco à cultura. Mas aí com a pandemia, como a Carol falou, a gente teve que, em 2 dias, aculturá-lo, digamos assim. Acho que vale a Carol comentar também um pouquinho como era na OLX, né? Legal. A gente tinha implantado aí 2 vezes por semana o home office, né? Começou mais para os times de tecnologia e produto, que eram os que mais usavam, né? Então já fazia parte, mas as pessoas gostavam de estar muito no escritório, assim, tinha muito essa coisa de estar todo mundo junto, jogando e sabe, e convivendo. Então foi um desafio, porque é uma empresa muito quente, eu acho que assim como vocês, sabe, muito do estar junto. Então foi, né, estabelecer uma nova cultura de como é que você reforça e mantém a cultura mesmo longe, né? Uhum, é verdade, isso aí. No iFood a gente até tem, antes da pandemia, alguns casos do time de tech também que são remotos. Então, o home office era uma coisa que podia fazer, mas era isso que o Lucas falou, alinhado com o gestor, mas tinham algumas pessoas, poucas ainda, que eram 100% remotas, que estavam em outros lugares onde a gente realmente não tem escritório. E aí agora, com a cultura remota, a gente chegou até a fazer uma pesquisa na Pulses para saber quando tudo isso voltar ao normal antigo, né? Você vai querer fazer home office quantas vezes na semana? E mais da metade da empresa querendo fazer 2 ou 3 vezes na semana, tipo, para sempre. Então, mudou muito o mindset das pessoas, né? Como manter a produtividade do time no home office, especialmente tech? Quer responder primeiro, Carol? Obrigada. Eu acho que, assim, tem muito a ver com o que a gente também já conversou, né? Acho que é você ter os rituais, né? É você saber ter as pausas para você conseguir fazer as coisas, senão você vai ficar louco, vai ter que trabalhar no final de semana mesmo. Então, assim, ter os rituais, né? As dailies, o pessoal de tech já estava muito acostumado, né, a ter as retrôs, a ter as dailies, né, então eu acho que isso não mudou para eles, né, mas é de fato, assim, colocar tempo na sua agenda para fazer as coisas, né, então assim, mais do que nunca, porque senão, hoje em dia, como a pessoa, tipo, viu lá horário vazio, sai entuchando coisa, né? Então, assim, é incrível, ninguém tá te vendo, então ninguém sabe, assim, se tudo bem, se não, né? Fica até um pouco mais cara de pau. Então, colocar mesmo, assim, olha, bloqueado
Teve um dia que eu bloqueei minha cesta, o pessoal, nossa, mas você não tem horário. Eu falei, não, eu bloqueei porque eu preciso preparar algumas coisas. Então, aí a gente volta nessa coisa do saber falar não, mas de também colocar tempo para fazer as coisas, né? Senão você só faz reunião e aí você não consegue ter as suas entregas para pensar, né? Para ser mais estratégico. Total, Carol. Acho que faz todo sentido você ter metodologias, né, para você poder organizar o trabalho da equipe, né? Então, você ter uma metodologia ágil, uma metodologia Scrum, acho que traz muito resultado para você organizar a produtividade e trazer acompanhamento, trazer follow-up para o dia a dia, né? Porque à distância não tem outra forma de acompanhar se não utilizando metodologias como o Scrum, por exemplo. Uhum. Próxima pergunta para você, Lucas. Conta mais sobre o iKids, fornecedor, estrutura. Bom, o iKids, ele foi a gente lançou, né, que a gente chamou de Meu Cantinho iKids, a gente lançou, foi uma iniciativa da área de People Development, e eles são atividades diárias, segunda a sexta-feira, para crianças de faixas etárias diferentes. Então, a gente tinha uma live, né, no Workplace, e aí essas lives elas começavam em determinados horários para determinadas faixas etárias. Então, crianças de 4 a 6 anos, crianças de 0 a 23 meses, etc. Então, fornecedor eu vou ficar devendo para vocês. Eu posso até, se quiser, pontuar aí o e-mail da pessoa que tá querendo saber o fornecedor. Eu posso ir atrás da informação e passar para você depois. Então, fornecedor eu vou ficar devendo, mas a estrutura era essa. Eram lives que eram determinadas aí por tempo, mais ou menos uns 40 minutinhos cada uma. E aí, dependendo da idade do bebezinho aí, ou da criança, tinha esses exercícios aí. Era como se fosse atividades educacionais, né? Dependendo da faixa etária. Então, tinha cantigas, tinham questões relacionadas a desenho. Então, eram atividades bem lúdicas para as crianças aí de até 6 anos. Próxima pergunta para os dois. Como engajar os colaboradores a participar das ações propostas pela empresa? Posso responder essa primeiro, Carol? Vai lá, Lucas. Eu já te joguei, já te deixei 2 vezes no fogo aí, deixa eu compartilhar um pouquinho. Eu acho que o engajar vai muito do você escutar primeiro, né? Eu acho que primeiro a gente tem que entender o que as pessoas querem. Eu acho que é muito do que a Carol trouxe das pesquisas que a OLX trouxe. O iFood também tem feito algumas pesquisas relacionadas a isso, como a Lari trouxe dos pulses também, que nos guiam bastante em relação a isso. Então, acho que a primeira coisa é engajar. É escutar para engajar. E o segundo, eu acho que é você também se tornar aquilo com um gostinho de especial. Acho que muita informação também as pessoas acabam deixando um pouco para lá. Vai ter de novo, a semana que vem eu faço. Então foi isso que a gente aprendeu um pouquinho com esse olhar do retrovisor que eu comentei anteriormente, que a gente olhou e falou, bom, a gente começou, por exemplo, com a parte de meditação bombando, e era toda semana. A gente viu que o público foi caindo aos pouquinhos, porque as pessoas sabem que isso acontece toda semana, então, semana que vem eu faço. Então, acho que tornar aquilo com um gostinho especial de novidade, não perca essa chance, acho que é essencial também. Essa é uma boa. O que a gente fez, acho que também só adicionando, o Lucas, o que você já trouxe, é engajar muito os gestores, né? Então, o que a gente faz, a gente manda um e-mail para eles, falando, aos gestores, isso é o que vai rolar essa semana. Pô, a gente conta com o seu incentivo, né, para falar com a equipe, para dar o apoio, e isso ajudou bastante, assim, sabe? Então, eu vejo, mesmo na minha equipe, né, assim, eu já falo o que vai acontecer, já sei quem é que está precisando mais do que, né, então, assim, já dou essa visibilidade.
Acho que engajar a liderança é muito importante, até para o colaborador se sentir à vontade para poder participar mesmo. Então eu falava, gente, fiz aula de yoga às 5 da tarde, foi muito bom. E assim, é libertador, né? Porque a gente quebra tanta crença limitante nesse mundo corporativo, né? Que eu falava, gente, nossa, mas como assim? Fazendo aula de yoga às 5 da tarde. E depois eu voltava e trabalhava, assim, numa boa, super produtiva. Coisa que nunca eu ia me permitir antes, assim, sabe? Tinha o meu horário da ginástica de manhã, sabe? Ou à noite. Então, eu acho que isso foi muito legal, né? Se permitir dar uma pausa. Às vezes que eu fiz a meditação, eram momentos que eu estava precisando. Eu falei, nossa, foi tão bom poder dar uma respirada aqui no meio do dia. Então, eu acho que isso é muito legal, estimular essa quebrar. O tempo inteiro eu falo, gente, tá tudo bem. Tá tudo bem, é isso. Tá tudo bem você ter um dia que você não tá legal. E faz parte, a gente vai ter altos e baixos, né? É isso aí. Para Carol, como foi a logística de distribuição das cadeiras? A gente quase matou o pessoal de facilities, né? Mas eles é que tocaram, né, isso, então cada um preencheu um form com o endereço de onde ia estar, né, nome, e aí eles usaram uma empresa de logística, eu não sei se foi a Log, mas eu sei que vieram dentro de caixa, tipo, bonitinho, chegou numa caixa gigante, até o cara falou, olha, por favor, não joga fora a caixa, que na hora de buscar de volta a gente vai precisar. Mas a gente usou uma empresa tipo a Log, eu acho que foi a Log, mas senão também depois eu posso passar para vocês. Mas foi isso, preencher um form, gente, quem quer, né? E aí uma empresa foi entregar e buscou no escritório as cadeiras. Né? Boa. Teve alguma ajuda de custo para compor a infraestrutura do trabalho remoto, além da cadeira, se precisar comprar um monitor, mobília, etc? Do nosso lado não teve, né? Teve a cadeira, mas as pessoas acho que foram se adaptando, assim. A gente também está aprendendo, né? Como é que a gente ajuda ou não, mas a gente não fez nada assim formal, né? Se houve, foi pontual. Do nosso mas lado, computador, né? A gente mandou computador para todo mundo, então esse é o instrumento de trabalho. Do nosso lado, recentemente a gente viu, a gente também teve uma logística de cadeiras aí, mas era muito mais sob demanda, então as pessoas que sentiam necessidade, elas buscavam no escritório e tal. Mas nas últimas semanas a gente percebeu que realmente isso é importante, dado o tempo, né, que a gente ainda vai ficar no home office. Então a gente acabou de soltamos essa semana forms para identificar a necessidade das pessoas. Então quem precisa de apoio de teclado, quem precisa de apoio de notebook, cadeira, mesa. Então a gente vai fazer todo um levantamento e já temos sim um budget que está destinado a isso para suprir essa necessidade aí do meu cantinho iFood. Boa. Fizeram algum kit escritório, caderno, mousepad, caneta, bolinha anti-estresse? Quer responder, Lucas? Bom, não, no iFood a gente não fez nada destinado a um kit escritório, né? A gente está pensando muito mais na questão de infraestrutura nesse momento, né? A partir do momento que a gente bateu o martelo que a gente não volta tão logo, né? Porque a gente estava não vai, volta, não volta, e aí faz protocolo de retorno, compra, não sei o quê. Então quando a gente identificou que, bom, realmente vamos ficar nesse novo normal aí por um tempinho, então a gente priorizou a questão da infraestrutura mesmo do home office, mas a gente não chegou aí no... O mousepad até faz parte, né, um pouquinho aí da infraestrutura, mais cadernos, canetas, bolinha de estresse. Precisa tomar bastante cuidado com bolinha de estresse, hein, pessoal, porque a bolinha de estresse, a maioria das pessoas exercita sim, né, e
na verdade, esse exercício você não pode repetir muito ao longo do dia, porque você fica com um movimento repetitivo, né? Vai gerar aí pode gerar uma inflamação, né? Então, assim, a bolinha de estresse é para aquele 10 vezes, parou, repete mais uma vez ou duas e para. Não fica o dia inteiro na bolinha de estresse. Bom saber, porque... hein? Bom saber. Eu não usa... tenho, mas eu só certamente eu seria dessas que ia passar o dia inteiro apertando. Não, eu com certeza, eu ia ficar o dia inteiro. Se a bolinha tá do lado, eu vou apertar ela o dia inteiro. Então, usa ela com moderação. Se for usar, usa ela rolando assim para ajudar na circulação sanguínea, mas cuidado para não apertar o dia inteiro aí que dá problema. No nosso caso, a gente fez kit mais para os novos colchonados, né? Então, a gente tá mandando para casa de cada um mochila, caderno, o computador, tudo antes dele começar. Boa. Legal, isso no iFood a gente está fazendo também. Aí o pessoal tem uma logística danada aí, né, para mandar para os novos. Exato. Que é pesada essa logística. Aí vai aquele kit bonito completão. Aí vai caderno, caneta, aí vai. Exato. Bom, essa pergunta a gente já respondeu, né? Então, tem planos para permanecer home office full? Se sim, estão oferecendo benefícios diferenciados? Acho que a gente falou um pouquinho, né? Uhum. A gente lançou um piloto para algumas pessoas para a gente ver como é que vai ser, né? Antes de abrir para a empresa inteira. Então, a gente está nesse momento, mas a gente não vai oferecer benefícios diferenciados. A gente também decidiu que, nesse momento, vai ser o que todo mundo tem, né? E vamos ver como é que isso avança, né? É um teste. Do lado do iFood, o home office full, a gente entende que o escritório faz parte da cultura iFood, né? Que é ali um momento de interação. Então, pós-pandemia, logicamente, a gente vai ter todo um protocolo de retorno, né? Que a gente provavelmente escalonar tudo isso, né? Até a gente ter o escritório completamente liberado. Mas a mensagem que a gente tem é que algumas, como a Lari comentou, algumas áreas e algumas funções, principalmente dentro de tech, já exercem esse home office full, mas provavelmente a gente vai trabalhar um escalonamento 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Como a Lari comentou, a gente soltou um pulse aí recentemente e o resultado foi exatamente esse. A maioria das pessoas prefere entre 2 e 3 vezes por semana e um home office. Boa. Algumas empresas estão adotando um dia fixo sem reuniões. Isso está no plano de vocês? Adoraria, mas é quase impossível, do jeito que o povo adora fazer reunião, mas pode ser um bom estímulo para a gente pensar, viu? Vou até colocar aqui na minha listinha de boas ideias. Eu acho que vai muito daquela questão que a gente comentou de times saudáveis, né? Aqueles acordos que a gente faz, né? Eu acho que vai muito de gestão para gestão. Alguns times conseguem, outros não, mas super concordo com a Carol. Seria maravilhoso. Boa, gente. Obrigada. Vou responder essas últimas duas aqui com os recados finais. Quando será o próximo? Ainda não temos uma data definida, mas a ideia é que esses meetups de People aconteçam mensalmente. Então, julho estaremos aí com alguma nova pauta. Então, sem spoilers do convidado especial, mas a gente vai mandar um formulário de feedback para vocês responderem. E uma das perguntas é para saber que temas que vocês querem ver aqui nas próximas vezes. Então, isso vai nos ajudar a ir atrás desse próximo convidado especial. E como ficar sabendo dos próximos meetups, a gente está sempre comunicando nas nossas redes, então podem acompanhar nosso LinkedIn e o Instagram, @iFoodUniverso. E agora vocês caíram na nossa linda base de inbound, então vocês também vão receber e-mails sobre os eventos que a gente faz. Eba. E se vocês não gostarem tanto, não tem problema, tem o opt-out lá no final, porque todo mundo tem esse direito, né? Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Vou anunciar os nossos 3 vencedores, que no caso são vencedoras dos vouchers. A gente depois entra em contato
com vocês pelos stories, respondendo que vocês marcaram a gente, com todas as informações. As vencedoras foram a Lara Farias, a Daniela Silva e a Gabriela _O. A gente vai responder a mensagem de todas vocês com todas as informações do cupom. Espero que vocês tenham gostado. Respondam a pesquisa de feedback, porque se vocês querem continuar vindo, a gente quer saber o que vocês querem ver por aqui. Não adianta só pensar, a gente não consegue ler o pensamento. Então respondam, por favor. Boa. Isso, galera, muitíssimo obrigado. Boa noite para vocês. Adorei, muito e a gente obrigada. se vê no mês que vem. Obrigada, Carol. Obrigada. Muito bom, gente. Valeu, gente. Prazer. Beijo. Obrigado. Fiquem com Deus. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.